Um problema comum nas grandes cidades. Um problema que Paris tentou resolver para deixar como legado dos Jogos Olímpicos de 2024. Um problema que parecia ter sido bem encaminhado a fim de ser usado como vitrine. Um problema que ressurgiu no começo da competição esportiva. E aí, a vitrine virou vidraça. Eu sou o Conrado Corsaletti, este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 30 de julho de 2024, dia em que os Jogos Olímpicos de Paris teriam provas de triatlo, o esporte que tem natação, ciclismo e corrida. Mas não deu certo. A competição precisou ser adiada porque o Sena não estava para banho. E essa foi uma péssima notícia para os governantes que apostaram alto na despoluição do rio. Tá chovendo bastante na capital francesa e isso afeta diretamente a qualidade da água do rio Sena. Como é que o banho fica contraindicado? Bom, a rede de saneamento da cidade capta a chuva, além do que vem das residências e prédios comerciais. Os coletores levam toda essa água suja para estações de tratamento. A cidade também tem um tanque capaz de armazenar 46 milhões de litros de água para tratá-la antes de despejá-la no rio. Mas se a rede fica sobrecarregada, a sujeira acaba indo para o Sena. E aí o rio fica cheio de bactérias. Choveu forte em Paris no dia da abertura dos Jogos, na sexta-feira passada. A cerimônia, aliás, foi realizada sobre as águas do Sena, com embarcações levando delegações por 6 quilômetros do rio, com apresentações teatrais e musicais ao redor, contemplando as principais atrações turísticas da capital francesa. A chuva também não deu trégua no dia seguinte à abertura. Segundo a diretora esportiva das Olimpíadas, Aurélie Mer, em 2 dias caiu água equivalente ao que estava previsto para todo o mês de julho. Num comunicado, a organização da competição disse o seguinte: a prioridade é a saúde dos atletas. Os testes realizados no Sena revelaram níveis de qualidade da água que não davam garantias suficientes para permitir a realização do evento. A princípio, as provas do triatlo masculino e feminino foram adiadas para quarta-feira, um dia de atraso apenas. Mas se a água não melhorar, pode haver mais adiamentos. Para piorar o cenário, tem previsão de mais chuva. Uma alternativa cogitada pela organização dos Jogos é transformar o triatlo num duatlo. Em vez de 1.500 metros de natação, a parte da corrida, que é de 10 quilômetros, ganharia mais 5 quilômetros. E aí ficaria 40 quilômetros de ciclismo e 15 quilômetros de corrida. Apenas 2 modalidades, sem ninguém cair na água suja. Uma outra prova prevista para o Rio Sena é a maratona aquática, masculina e feminina. Essa competição de 10 quilômetros está prevista para 8 de agosto. Então existe aí uma semana para que as condições das águas melhorem. E os organizadores também já estão buscando alternativas. Em último caso, a prova pode até ser cancelada. Em entrevista ao site do Globo Esporte, o biólogo Mário Moscatelli, especialista na recuperação de ecossistemas, lembrou que rio de área urbana está sempre sujeito a ser destino de sujeira, seja da chuva, de esgotos clandestinos ou de ratos. O biólogo brasileiro também criticou a escolha do Sena como palco de competições aquáticas, dizendo o seguinte: eu não me arriscaria em usar o rio num evento de tamanha magnitude, envolvendo atletas de alta performance. Paris usou o Sena para provas de polo aquático, remo e natação nas Olimpíadas de 1900, quando os Jogos foram realizados pela primeira vez na capital francesa. Aí, em 1923, a prefeitura proibiu os mergulhos no rio, ou seja, um século atrás as águas já estavam bastante poluídas. No ano seguinte, 1924, a cidade foi sede mais uma vez dos Jogos Olímpicos. Naquela ocasião, os atletas do remo foram os únicos a disputar sua prova ali. Afinal, já não dava mais para nadar num rio repleto de sujeira. A situação começou de fato a mudar a partir de 1988, após uma promessa do prefeito Jacques Chirac de tornar o Sena próprio para banho em 5 anos. As autoridades aumentaram os esforços para diminuir a poluição do rio e dos seus afluentes, em especial através de sistemas de tratamento de esgoto. De acordo com o Jacques Pais, pesquisador do Centro de Pesquisa Aplicada em Gestão de Pessoas da Fundação Getúlio Vargas, esses esforços para a despoluição surgiram a partir do momento em que as autoridades entenderam que superar o problema era uma tarefa de Estado, não de um ou de outro governo.
Paes disse o seguinte para o Lucas Zachary, redator do Nexo. O Programa de Paris contou basicamente com investimentos em infraestrutura básica como saneamento e tratamento de esgoto e um esforço junto às empresas para tratamento dos seus resíduos. O professor José Carlos Mierzwa, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, ressaltou também, falando com o Lucas Zachary, que o principal motivo da poluição atual do Sena não são os esgotos, mas sim os dejetos que as ruas carregam para as águas do rio. Essa é a poluição difusa, que é aquela poluição decorrente da lavagem de vias quando chove, e aí tem sujeira de todo lado. O poder público francês, contando aí todas as instâncias de governo, investiu cerca de 1 bilhão e 400 milhões de euros na despoluição do Sena, algo em torno de 8 bilhões e 500 milhões de reais. Pouco mais de um mês antes do início dos Jogos, Amélie Oudéa-Castéra, a ministra do Esporte da França, mergulhou no Sena num ato simbólico. Dias depois foi a vez da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, pular no rio que corta a cidade, a fim de provar que as águas estavam limpas para abrigar as provas de triatlo e maratona aquática. A prefeita nadou 100 metros por cerca de 10 minutos ao lado de outras autoridades e de esportistas. Eh bien, écoutez, elle est superbe. Celle-là, on l'attendait, on y a travaillé. Je veux vraiment ici remercier très, très sincèrement. Nessa entrevista depois do nado, a prefeita Anne Hidalgo disse aos jornalistas que aquele era um sonho realizado e que a promessa de despoluição tinha sido cumprida. Não só para que o rio fosse utilizado nos Jogos, mas para que nos próximos anos as pessoas pudessem tomar banho no Sena. A situação do rio Sena virou um problema para as autoridades francesas nesses Jogos. A incerteza quanto às provas na água transformou uma vitrine em vidraça, já que os níveis de bactérias não caíram o suficiente para garantir a realização do triatlo e da maratona aquática sem que isso fosse uma preocupação. Mas ainda assim, independentemente do que aconteça durante essas Olimpíadas, o fato é que um rio poluído, que cruza uma metrópole, está sendo recuperado. O plano da prefeitura é que as águas sejam liberadas para a população em geral em 2025. E aí eu faço aqui uma pergunta. Você que mora em São Paulo, por exemplo, já se imaginou nadando no rio Tietê ou no rio Pinheiros? Muita gente fazia isso no início do século XX, inclusive em provas aquáticas. Aí a cidade foi crescendo. Ainda naquela década foi criada a Comissão de Melhoramentos do Rio Tietê. Já nos anos 30, a poluição começou a incomodar. Na década seguinte, nos anos 40, as competições na água foram rareando. Um relatório da Comissão de Melhoramentos do Tietê de 1950 dizia o seguinte: a poluição das águas do rio é hoje de tal ordem que não é exagero dizer-se que o tratamento dos esgotos em São Paulo já é uma questão de decoro para a cidade. Bom, a coisa degringolou nas décadas seguintes. Nos anos 80, já era preciso tapar o nariz para não sentir o mau cheiro das águas. O governo paulista chegou a lançar em 1992 o projeto Tietê, instalando 3 novas estações de tratamento de água no rio. Em 2020, 2010 e 2014, vieram novas fases desse projeto, ampliando a rede de coleta de esgoto para estações de tratamento. Em 2013, a meta da Sabesp, companhia de saneamento básico, agora privatizada, era despoluir o Tietê até 2025, o que, sabidamente, não vai acontecer. Outros projetos surgiram, incluindo projetos específicos para o rio Pinheiros, que também corta a cidade. Existe uma tentativa de revitalização das margens do rio com parque, ciclovia e até bar flutuante. O governo estadual também investiu em saneamento básico dentro de um programa lançado em 2019, para incrementar o tratamento do esgoto que caía no rio. As promessas das autoridades paulistas nunca se cumprem por completo. Mas houve melhoras em algumas medições ao longo dos anos recentes, tanto no Rio Pinheiros quanto no Rio Tietê. Agora, nadar ali, como pretendem fazer os parisienses no Sena, está fora de cogitação. Pelo menos por um bom tempo. O Durma com essa volta já. O governo federal detalha nessa semana o congelamento de 15 bilhões de reais do orçamento de 2024. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, por que essa medida foi tomada? Para entender esses 15 bilhões de reais em cortes, a gente precisa lembrar do arcabouço fiscal, que é aquele conjunto de regras que o governo Lula aprovou no Congresso em 2023 para substituir o teto de gastos. O arcabouço tem 2 pilares principais. O primeiro é um limite para o crescimento real do gasto a cada ano.
E o outro é a perseguição da meta fiscal, ou seja, ele tem que ir atrás de um objetivo colocado para o resultado primário, que é a diferença entre receitas e despesas, sem contar o pagamento de juros da dívida pública. Então, essas são as duas principais regras que o governo tem que respeitar agora em 2024. Ele tem um limite de gastos colocado pelo arcabouço e tem que perseguir a meta zero, que na verdade tem ali uma margem até para um déficit de 29 bilhões de reais. O que acontece é que as despesas estavam crescendo mais do que o esperado esse ano, principalmente por causa de gastos da Previdência. Então aí o governo precisou fazer um congelamento, chamado oficialmente de bloqueio, para deixar o gasto dentro do limite permitido pelo arcabouço. Só aí já foram mais de 11 bilhões de reais. E do outro lado, as receitas também estavam um pouco abaixo. E o governo congelou, então, mais quase 4 bilhões de reais num movimento chamado de contingenciamento. Nessa soma, a gente chega, então, nos 15 bilhões de reais. Lembrando que esses recursos podem ser liberados ao longo do ano, a depender da execução de despesas e receitas. Mas, por enquanto, o governo segurou esse dinheiro. E, Marcelo, o que isso diz sobre a relação do presidente Lula com o ajuste fiscal? A gente sabe que existe uma desconfiança muito grande de alguns agentes do mercado financeiro com relação ao comprometimento do Lula com as contas públicas. E isso não é uma coisa nova. E a gente também sabe que o presidente dá, muitas vezes, sinais mistos sobre esse tema, alternando algumas falas de defesa da responsabilidade fiscal com outras que são interpretadas pelo mercado como falta de compromisso. Eu conversei com economistas que disseram que, no fim das contas, esse corte tem sim uma sinalização importante de que o governo vai tentar cumprir as regras do arcabouço, incluindo a meta fiscal. O Adriano Sampaio, professor de economia da UF, disse que, ao assinar esses cortes, o Lula está sacrificando, de alguma forma, a ideia que ele tem de que o Estado é que tem que induzir o crescimento. Então é o gesto de que ele realmente está tentando evitar o custo político de não cumprir as regras. E a Alessandra Ribeiro, sócia e diretora da Tendências Consultoria, me disse que, apesar de ser um sinal importante, os cortes não acabam totalmente com a desconfiança do mercado, porque ainda tem outras questões estruturais das contas públicas que o governo não atacou, como a questão do crescimento forte das despesas obrigatórias nos últimos anos. O texto do Marcelo você lê no nexojornal.com.br. E você já conhece os cursos do Nexo? Tem aulas sobre como fazer e ler gráficos, com a mentoria do Gabriel Zanlorencio, nosso editor de gráficos, e sobre como escrever com mais clareza, com o Conrado. Os cursos são online e cada um tem 4 horas de duração. Assinante do Nexo tem desconto. E dá também para contratar cursos sob demanda para empresas e organizações. Entra lá no nexojornal.com.br/cursos para conhecer mais. Da situação das águas do Rio Sena em Paris ao congelamento orçamentário no Brasil, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Conrado Corsaletti, edição de texto e apresentação de Letícia Arcoverde, participação de Marcelo Rubissec, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã a gente volta. Até lá!